Prólogo. Esta escrita contém vinho novo. Não é minha intenção machucá-lo, Audrey. As palavras que você lê nestas páginas estão sendo criadas há mais de 17 anos. Isso não é porque eu seja uma pessoa extremamente procrastinadora que nunca consegue fazer nada. Não. Pelo contrário, venho escrevendo trabalhos publicados e falando publicamente sobre uma infinidade eclética de assuntos há quase 2 décadas. Uma visita ao meu site, JesusFComputerGeek.com. Você encontrará esses assuntos: inteligência artificial, engenharia genética, cosmologia bíblica, às vezes chamada de terra plana. Geoengenharia solar, modificação climática, efeito quântico ou efeito Mandela e computação quântica, transhumanismo, óleo abiótico, criptomoeda, eventos de falsa bandeira e dialética hegeliana, para citar apenas alguns assuntos incluídos nas postagens no site http://freakcomputergeek.com. Esses assuntos, embora possivelmente pareçam uma longa lista de temas para teóricos da conspiração e possivelmente os assuntos do próximo manifesto Unabomber, estou repleto de visões de mundo sólidas e baseadas na Bíblia e verdades doutrinárias. As postagens do site do JFCG também incluem referências a alguns dos mais recentes conhecimentos científicos e tecnológicos existentes por volta de 2023. Eu abri este livro com uma espécie de aviso, porque você não pode obter compreensão deste livro sem se esforçar para estudar enquanto lê. Lembro-me do ensinamento de Jesus quando ele afirma que você não pode colocar vinho novo em odres velhos, porque perderá o vinho e destruirá o odre. Isso está em Marcos 2:22. O começo da sabedoria é o temor do Senhor. E o único caminho para o Pai é através de um relacionamento com seu Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, o caminho, a verdade e a vida. É pela nossa fé em Jesus que o Espírito Santo vem e reside dentro de nós, levando-nos a todo entendimento. Como está escrito, um homem espiritual julga todas as coisas. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois elas são loucura para ele. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios 2:14 na versão New King James. A pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela mesma não deve ser julgada por ninguém. 1 Coríntios 2:15. O que você está lendo aqui é o culminar da experiência de vida, experiência profissional, educação formal e não formal que o Altíssimo me fez viver desde os 12 anos de idade. E embora possa parecer exagero, havia muitas coisas de natureza tecnológica que eu simplesmente sabia. Desde criança ainda mais nova, eu simplesmente sempre soube como as coisas funcionavam. Lembro-me de meu pai me chamando para uma sala com seus amigos e me incentivando a explicar os componentes do rádio e como a tecnologia funcionava, quando eu estava na 4ª e 5ª séries. Eu era uma criança precoce e excêntrica que lia enciclopédias por diversão. E porque eu nasci com paralisia cerebral, na qual todo o meu lado esquerdo estava atrofiado e eu tinha uma deficiência bastante profunda. Eu estava inclinado a um estilo de vida mais cerebral e reflexivo e me afastei dos desafios mais físicos nos esportes que a maioria dos meninos preferia. Minha compreensão inata de todas as coisas relacionadas à tecnologia levou a uma carreira em tecnologia que incluiu um período de 12 anos na NASA, onde trabalhei lado a lado com astrofísicos, engenheiros e tecnólogos de renome mundial, apoiando-os nos esforços científicos de campo da NASA, fornecendo suporte técnico para eventos de lançamento de naves espaciais, instruindo sobre plataforma científica orbital de nível universitário, satélite, sensoriamento remoto e processamento de dados,
e projetando algumas tecnologias especializadas ao longo do caminho, apenas por diversão. Mas eu não sabia na época como essas experiências levariam à minha compreensão pouco ortodoxa das verdades bíblicas e da história da humanidade carregada de espiritualidade e sobrenatural. Yahweh, o Deus Altíssimo, estava me preparando para um momento como o dia em que estamos vivendo. Dias que são definidos por tecnologias e conhecimentos científicos que poucas pessoas do público em geral entendem, mas essas mesmas pessoas usam e confiam todos os dias. Mais importante ainda, porém, nos encontramos no que acredito ser o fim do fim dos dias. Esses dias são descritos por profecias bíblicas e, embora nunca usem as palavras computador, eletrônico ou campo eletromagnético, ainda apresentam cenários nas profecias que descrevem os efeitos e resultados de tais ideais modernos de tecnologia e ciência. No esforço de resumir décadas do aumento do conhecimento em minha vida sobre as coisas de Deus, as Escrituras e muitas de suas profecias e trabalhos anteriores de escrita, o que me impediu de terminar uma obra, um livro, foi qual assunto deveria ser o foco. Agora percebi qual é o problema mais crescente e difundido em nosso mundo hoje. Inteligência artificial e sua inclusão e controle de todas as facetas de todas as nossas vidas diárias. No entanto, a verdade sobre essas tecnologias permanece obscurecida aos olhos do público em geral. Embora este texto possa ajudar qualquer leitor a entender o quão urgentes são os problemas da IA, existem alguns pré-requisitos para ajudá-lo a obter o máximo de informações contidas nessas páginas. Se você não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, há declarações enfáticas neste livro que, de outra forma, desafiarão seu viés de normalidade. Mas se você é uma pessoa de fé, um crente em Cristo Jesus, esta passagem das Escrituras deve ser familiar. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Isso está em Efésios 6:12, na versão King James. Na nova versão King James, soa assim: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Novamente, se você não é um cristão fiel, eu o aconselho a não gastar seu tempo com estes escritos até ter resolvido a questão mais importante. Salvação eterna. Salvação pela graça, através da fé em Cristo Jesus, o dom gratuito de Deus, assumindo que você conheça o Senhor e seja salvo. O segundo pré-requisito é que você tenha lido as Escrituras e tenha uma compreensão bem fundamentada, guiada pelo Espírito Santo, das principais verdades doutrinárias baseadas na Bíblia. Mencionarei algumas aqui citando as Escrituras como pontos de referência, mas entraremos em mais detalhes à medida que avançarmos nestes escritos. Por favor, seja paciente comigo se eu parecer desconexo em meu processo de pensamento e apresentação nas páginas seguintes. Garanto que essas ideias aparentemente díspares convergirão e se tornarão bastante coerentes. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Se você é um cristão que acredita que Deus não criou o mundo em 6 dias, porque a ciência ensina o contrário. Este livro pode ser um grande desafio para sua visão de normalidade, e os conceitos apresentados aqui podem ser difíceis de compreender. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e estas lhes deram filhos. Estes se tornaram os poderosos que houve na antiguidade, homens de renome. Isso é Gênesis 6:4. Se você é um cristão que acreditava que os filhos de Deus eram os filhos de Sete, este livro provavelmente será um desafio para você, porque talvez não compreenda completamente a verdade de que não lutamos contra carne e sangue, mas contra potestades,
principados e dominadores das trevas nas regiões celestiais. Para esclarecer, permita-me explicar. A doutrina dos filhos de Sete começou com uma única e simples tradução inadequada na versão King James. E a Sete também nasceu um filho, e ele lhe chamou Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Este é Gênesis 4:26 na versão King James. A Sete também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos. Naquela época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Este é Gênesis 4:26 na versão SV. As traduções se afastam ainda mais da precisão quando chegamos às versões mais recentes da Bíblia. Gênesis 4:26 na NLT. Quando Sete cresceu, teve um filho e o chamou de Enos. Naquela época, as pessoas começaram a adorar o Senhor pelo nome. A versão padrão internacional e o hebraico original são os únicos dois lugares onde podemos encontrar uma declaração precisa. Sete também gerou um filho, a quem chamou de Enos. Naquela época, começou-se a profanar o nome do Senhor. Isso é Gênesis 4:26 na ISV. No hebraico original, as palavras que foram traduzidas como os homens começaram a invocar o nome do Senhor são Halal, Kara, Beshem Yavé. Halal significa profanar. Kara significa invocar. Beshem significa pelo nome. Yahweh é o nome próprio para Deus Altíssimo. Outro importante princípio bíblico que requer esclarecimento é que havia e existem vários deuses, com D minúsculo. Yahweh é o Altíssimo e é único entre todos os outros. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso está em Deuteronômio 6. Na ISV, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. O Altíssimo criou todas as coisas, incluindo os deuses que se sentam em lugares dentro de seu conselho divino. Este é Deuteronômio 32. Esses deuses com D minúsculo, Elohim, são chamados de filhos de Deus e são uma classe de seres angélicos. Eles são mencionados em Gênesis 6, Deuteronômio 32, Joel 1 e outros, e são descritos como tendo recebido autoridade sobre as nações, enquanto Israel será a porção do Deus Altíssimo. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu os filhos dos homens, estabeleceu os limites dos povos conforme o número dos filhos de Deus. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Deuteronômio 32, 8, 9 na versão ESV. Deus se levanta na Assembleia Divina. No meio dos deuses ele julga. Salmo 82, 1. Se você é um cristão e não consegue ou não quer compreender que existem vários deuses, com D minúsculo, e um Deus Altíssimo singularmente único, este livro e o que ele postula podem não fazer sentido para você. Eu ensino há alguns anos que o que chamamos de mitologia é, na verdade, história. Ok, eu entendo. Você pode estar pensando. Precisamos estudar melhor nossas Bíblias, a infalível palavra de Deus. Leia a próxima frase com atenção. Descobrimos, por meio de um estudo profundo das Escrituras, que a ideia de que a Bíblia em inglês é a infalível palavra de Deus se torna problemática após um exame aprofundado. Começamos a descobrir que os tradutores nem sempre acertavam em todas as nuances dos detalhes. Por favor, entenda que não pretendo negar a importância da Bíblia, da leitura e do conhecimento bíblico, nem o fato de que o Altíssimo revelou a si mesmo, seus caminhos e nossa salvação eterna, por meio da fé e do Filho unigênito, através dos relatos das antigas Escrituras.
Mas você deve saber que toda a tradução das Escrituras para o inglês tem muitas omissões e falhas de tradução que começam já no primeiro versículo de Gênesis. Os tradutores do inglês, e antes deles, os tradutores da Septuaginta grega e da Vulgata latina, não sabiam o que fazer com certos caracteres do alfabeto hebraico que estavam no meio do texto. O Aleph Tav e a penúltima palavra em Gênesis 1, Vav. Devemos ter em mente que as primeiras traduções em inglês, embora meticulosamente trabalhadas, e certamente sob a unção do Espírito Santo, os tradutores estavam lidando com uma língua morta, o hebraico, e o povo hebreu estava, naquele momento da história, espalhado por todo o mundo, e a maior parte do material fonte traduzido era da Septuaginta grega ou do texto massorético judaico. Embora a Septuaginta fosse uma fonte mais precisa para os escritos do Antigo Testamento e a confirmação do Novo Testamento, ainda estavam traduzindo para o inglês a partir de uma tradução grega do hebraico original. Como diz o ditado, muita coisa se perde na tradução. Portanto, as primeiras traduções da Bíblia e até mesmo as traduções modernas deixam essa bela revelação de Jesus Messias, conforme apresentada nas declarações iniciais das Escrituras, fora das primeiras linhas das Escrituras. No princípio, Deus criou os céus e a terra, proclamação bem clara sobre o início da criação. O que poderia estar faltando? Em hebraico, encontramos alguns entendimentos ocultos que são doutrinas fundamentais a respeito de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Explicarei com mais detalhes posteriormente no livro, mas talvez você já tenha visto a que estou me referindo. Peça ao Espírito Santo que revele isso a você ao revisar a tabela abaixo. Bereshit bara Elohim e Hashamayim. A palavra do meio, Aleph Tav, é omitida das traduções em inglês. Aleph, em paleo-hebraico, tem a forma de uma cabeça de boi e significa força. O Tav é uma cruz, a força da cruz. Também devemos observar que o Aleph e o Tav são a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. O primeiro e o último. Essas coisas lhe dizem algo? Continue olhando, há mais. Eu desafio você a procurar outros elementos de Gênesis 1 que glorifiquem Jesus. Um homem não me ensinou muitas dessas coisas. O Espírito Santo fez isso por meio de sua voz mansa e delicada, e por minha própria busca e estudo depois que ele apontou as coisas. É isso que faz a diferença na vida de um crente, ouvir e andar no Espírito. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia é infalível. A Bíblia é inerrante. O que descobrimos é que a Bíblia é de fato infalível no que postula e no que as Escrituras enfatizam. A Bíblia é inerrante. Mas, a menos que comecemos a buscar uma compreensão mais profunda lendo várias versões, estudando a etimologia das palavras, com a inclusão de textos apócrifos extrabíblicos em nosso estudo e até mesmo o estudo das línguas originais, grande parte do corpo de Cristo perderá oportunidades de revelação profunda e, possivelmente, de um relacionamento mais profundo, de uma caminhada mais próxima com Jesus. Criamos um corpo de crentes que tem ideias escatológicas distorcidas, e à medida que nos aproximamos do fim desta era, muitos podem estar buscando na direção errada respostas para os mistérios proféticos há muito discutidos. Alguns podem até se afastar porque nossas expectativas nos impedem de ver. Para que os crentes cresçam na compreensão, devemos buscar, ouvir a inspiração do Espírito Santo e estudar. Devemos crescer em nosso conhecimento e compreensão das Escrituras e aumentar nosso amor por Cristo Jesus, vivendo essa vida de fé. Devemos ouvir a orientação do Espírito Santo, que, de acordo com as Escrituras, nos conduz a todo entendimento.
À medida que a próxima onda de inteligência artificial estabelecer o retorno dos espíritos nefilins desencarnados ao poder e à influência mundial, ela nos levará à maior época de tribulação que o mundo já experimentou. Oro para que este livro forneça novos insights proféticos sobre os dias que Jesus nos compeliu a vigiar e a estar atentos às artimanhas de nosso inimigo, o diabo, para que ele não ganhe vantagem sobre você ou sua família. É glória de Deus ocultar as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Proverbs 25:2. 4. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Peter 5. 8. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu o rejeitarei como meu sacerdote. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei de ser sacerdote para mim. Porque você esqueceu a lei, o ensino da Torá, de seu Deus, eu também esquecerei seus filhos. Oséias 6. Em tudo o que você conseguir, adquira conhecimento. O conhecimento é uma arma espiritual e a aplicação correta do conhecimento é sabedoria. Há marcações indicando indicadores para material de referência e ou mais informações em toda a obra publicada. Embora eu pretenda fornecer uma lista abrangente de fontes, alguns dos recursos de URL podem mudar ou ser totalmente removidos com o tempo. Há uma lista de recursos com links para todas as fontes, trabalhos citados e URLs atualizados no site da enxurrada de IA, Flodai. Também haverá links no site para baixar as seções expostas deste livro e todos os outros materiais de referência de domínio público em formato PDF e links para download para cada vídeo e menção gráfica neste livro. Basicamente, você pode baixar e manter todos os vídeos de recursos, entrevistas, livros e muito mais em um pendrive de alta capacidade. Jesus disse que seria como nos dias de Noé, quando o Filho do Homem retornaria em Mateus 24. A direção para a qual nosso mundo está se movendo cegamente e rapidamente pode ser descrita tecnicamente como uma segunda era das trevas com uma pitada de feudalismo. Embora a maioria do mundo acredite que estamos nos tornando um povo iluminado por meio do avanço tecnológico e de coisas como BCI, interfaces cérebro-computador, modificações genéticas que permitem ao corpo humano produzir seus próprios produtos farmacêuticos, modificações que nos permitiram comer qualquer coisa como fonte de alimento, bebês personalizados e outras maravilhas transhumanas, lembro-me de duas escrituras que afirmam: se então a luz que está em você é escuridão, quão grande é a escuridão? Mateus e Lucas 23 no ESV. Dizendo-se sábios, eles se tornam tolos. Romanos 1 e 22 na KJV. Eu recomendo que todos baixem os recursos, copiem para um pendrive USB e os compartilhem com qualquer pessoa que possa estar interessada. Novamente, os recursos atualizados e os links podem ser encontrados sobre a enxurrada de IA, Sitecom. Se você quiser usar qualquer parte deste livro, textos, páginas inteiras, imagens ou recursos de mídia relacionados que estejam arquivados online, você pode fazer isso sem qualquer problema de direitos autorais, desde que o seguinte seja respeitado. Envie um e-mail solicitando o uso do referido material, digite solicitação de uso e o assunto da mensagem. No corpo da mensagem, forneça seu nome e informações de contato pertinentes. Forneça o nome do trabalho no qual ele será incluído. Se o trabalho publicado for uma publicação online, forneça o URL. Não use declarações dentro do corpo do trabalho fora do contexto. Não use declarações dentro deste corpo de trabalho fora do contexto, de modo a distorcer a intenção ou o significado do texto.
A oração é uma das nossas armas espirituais mais poderosas. A oração reforça a nossa fé e dissipa o poder das trevas ao nosso redor. Muitos já ouviram falar da marca da besta, mencionada no livro do Apocalipse, mas poucos entendem que o Deus Altíssimo tem uma marca. Em Ezequiel está escrito: E o Senhor lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que nela se cometem. E o livro do Apocalipse está escrito: Não danifique a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Apocalipse 73 na nova versão King James. E também em Apocalipse 9, lemos que eles receberam o mandamento de não prejudicar a grama da terra ou qualquer coisa verde ou qualquer árvore, mas somente aqueles homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Creio que a oração do sacerdote arônico, escrita nos números 6 e 24, tem o poder espiritual que o Altíssimo pretende que tenhamos e exerçamos. Arão é instruído por Yahvé a marcar meu povo ou a colocar meu nome sobre meu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça com que seu rosto brilhe sobre você e seja gracioso com você. O Senhor levante seu semblante para você e lhe dê paz. Eu encorajaria você a aprender essa oração e, se sentir motivado, aprenda a falá-la em hebraico. Eu falo sobre aqueles que vêm à reunião no final de cada transmissão. Você pode ouvir essa bênção falada em inglês e hebraico visitando a página de recursos do livro sobre a inundação da IA, Sitecom. Também haverá menções ao léxico da escrita paleo-hebraica. Eu sou, também haverá menções à escrita e ao léxico paleo-hebraico. Estou incluindo um gráfico do léxico das letras e seus significados. Alguns estão apreensivos em estudar o hebraico paleo porque veem a iconografia antiga como satânica ou mística. Embora os praticantes da Cabala tenham referenciado o paleo-hebraico, o paleo não faz parte da Cabala. O hebraico paleo é a língua escrita mais antiga. É o roteiro e a escrita originais dados pelo Pai Deus a Adão. Estou incluindo o gráfico paleo-hebraico na seção que aborda a relação da Cabala judaica com todas as outras religiões misteriosas. Hinduísmo, Nova Era e similares. São todas iguais e todas adoram o mesmo Deus, mas não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Yahweh. 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 Yisa. Yahweh Shalom.